Olá, queridos, que a Shalom de Jesus, o Messias, esteja com todos. Eu venho mais uma vez aqui deixar uma palavra de Deus que possa abençoar a sua vida, trazer o direcionamento de Deus para você, esclarecimento, transmitir graça. Mas antes disso, eu gostaria de pedir a você que tem acompanhado aqui o nosso canal, que tem sido abençoado pelas mensagens que Deus ele tem me dado para compartilhar com você, que você possa aí se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, comentar, para que o nosso canal continue sendo fortalecido, se fortaleça cada vez mais, para que outras pessoas, muitas pessoas tenham condições de ter acesso a esse canal e receber a palavra de Deus na sua vida, essa palavra que tem abençoado você, que possa chegar também a outras pessoas e que possa dar a muitos a oportunidade de conhecer o Evangelho. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a palavra que eu quero deixar com você hoje, eu quero falar um pouquinho sobre visão espiritual. Você sabia que a visão espiritual do ser humano está condicionada estreitamente, diretamente a uma vida de relacionamento com Deus? Você sabia que aquela pessoa que não nasceu de Deus, que não teve encontro real e pessoal com Deus, ela não tem condições de enxergar o mundo espiritual? Não é à toa que algumas pessoas, talvez você, até mesmo que está me ouvindo aqui, tem a seguinte indagação. Talvez você diga: presbítero Anderson, já li a Bíblia algumas vezes, ou diversas vezes, eu não consigo entender nada do que está escrito ali. Ou talvez você tenha dificuldade para entender o que Deus quer para a sua vida. Ou talvez a direção que Deus tem para você, o projeto que Deus tem para a sua vida. Você tem dificuldade para enxergar Deus e saber o que Ele quer para você. E talvez você se pergunte: então, presbítero, por que isso acontece comigo? E hoje, através da Bíblia Sagrada, à luz da Palavra de Deus, eu quero responder essa sua indagação. A Bíblia diz aqui no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 3, Jesus estava nesse dia aqui confabulando com um homem muito entendido na Torá, nas Escrituras, que era Nicodemos. Ele era mestre em Israel, porém ele tinha os seus olhos vendados, a sua visão espiritual, ele tinha a sua visão limitada, ele não conseguia entender e discernir muito bem as coisas de Deus. Então Jesus diz para ele: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Percebam bem o que Jesus está dizendo: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então aquilo que eu estava falando no início, a visão das coisas de Deus e a compreensão de quem Deus é e daquilo que Deus quer comunicar a alguém está estreitamente, diretamente ligado ao encontro pessoal que a pessoa tem com Deus, que Jesus chama aqui de novo nascimento. E ele continua dizendo, no versículo 5, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, além de não ver, a pessoa que não nascer de novo, de não ver o reino de Deus, a pessoa que não nascer da água e do Espírito, que é a mesma coisa que dizer nascer de Deus, ela também não poderá entrar no reino de Deus, ou seja, ter acesso ao mundo de Deus, que é o mundo espiritual. Então, tudo está estreitamente, diretamente ligado e relacionado à questão do novo nascimento. Aqui no versículo 6, a Bíblia diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, aquele que nasceu da carne, ele tem uma natureza carnal, mas aquele que nasceu do Espírito, ele tem uma natureza espiritual. Aqui também, a Bíblia fala em Lucas, capítulo 11, o seguinte: ninguém acendendo uma candeia a põe oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que entrem e vejam a luz. A candeia do corpo é o olho, sendo pois o teu olho simples, também todo o corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que é em ti não sejam trevas, pois todo o teu corpo é luminoso. Não tendo em treva parte alguma, tudo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Então, mais uma vez aqui, a Bíblia, o Senhor Jesus está ensinando sobre a visão espiritual, dizendo que se seu olho for simples, em outras traduções, se o seu olho for bom, isto é, se você tiver a visão espiritual, então todo o seu corpo será luminoso, porque você vai conseguir entender aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus quer te falar, aquilo que Deus quer te revelar.
Porém, se você não tiver visão espiritual, se você não nasceu de novo, se você não teve encontro pessoal com Deus, então a sua visão a respeito de Deus e das coisas de Deus estará limitada. Então a luz de Deus não terá condições de resplandecer sobre você, devido ao fato de você não vê-lo, não enxergá-lo, não discerni-lo. E aqui também, em 1 Coríntios, no capítulo 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruir, ou para que possa instruir. Então, aqui a Bíblia está falando do homem natural, que não compreende as coisas espirituais, porque ele não tem visão espiritual, porque ele não nasceu de Deus. Então, a visão espiritual, a visão acerca de Deus, está estreitamente ligado ao novo nascimento. Quando a pessoa nasce de Deus, como Jesus disse para Nicodemos, em João capítulo 3, versículo 3, ela pode então ver o reino de Deus. Deixa essa palavra com você, que o Espírito de Deus possa falar mais e melhor no seu coração. Shalom.